Meus amigos, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar nesta manhã. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente aqui no Café com Lei. Traga sim o seu cafezinho, o meu está aqui, já tomei, tá? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o testemunho da perca do meu pai. Para você que está entrando aqui agora e não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card. Quando terminar este vídeo do testemunho, você volta aqui, dá o play e assista sobre como lidar com a perda dos nossos entes queridos. Tem ainda esse outro vídeo também da oração para acalmar o coração, né, de você que perdeu um ente querido. Eu quero orar por você aqui. E hoje eu quero trazer a minha experiência pessoal sobre como foi lidar com a dor de perder o meu pai, né? Eu me sinto segura para falar deste tema porque é algo que o Senhor Jesus me curou. A gente lida ainda com a saudade, com a dor. Não é fácil viver sem ter a pessoa aqui, mas eu me sinto curada para falar deste assunto, né? Então eu quero compartilhar com você a minha experiência, porque eu creio que quando a gente fala, né, como a gente lidou naquele momento difícil, a gente fala daquilo, né, que a gente viveu, o testemunho ele serve como uma edificação. Você olha o que Deus fez, né, na vida daquela pessoa e você consegue ver que você pode confiar neste Deus, que ele vai te dar força se você estiver enfrentando também uma causa que você julga impossível, difícil de ser curado. Para começar, eu quero te dizer que meu pai e eu, nós tínhamos uma relação de muita amizade, né? De muito cuidado, de muito carinho. Porque desde sempre, desde criança, ele sempre tentava, desde sempre, me agradar eu e minha irmã, fazer tudo por nós, né? Assim, dentro da possibilidade dele, mesmo com poucos recursos financeiros, ele era aquele pai muito carinhoso, né? Aquele pai muito presente também, mesmo com as limitações dele, às vezes de saúde, que ele tinha um probleminha de ossos na perna, ele era um pai muito amoroso, tanto com os filhos quanto os sobrinhos. Ele era uma pessoa muito nobre. Qualquer pessoa que passava por ele na rua não passava desapercebida. Ele gritava, ele cumprimentava, ele gostava de conversar com as pessoas. Então ele era uma pessoa muito alegre, muito carismática, assim. E desde sempre meu pai me ensinou a amar o Senhor. E amar o Senhor, né, era ele estar me levando para a igreja. E às vezes a pracinha estava fervendo de criança. Eu lembro de eu roer as unhas olhando do banco, né, para fora para querer brincar na rua. E meu pai me ensinava ali o caminho do Senhor. Parece que não, mas os hinos da harpa, né, que eram louvados ali, o momento em que as crianças louvavam, para mim era o mais importante do culto. Eu não entendia a palavra pregação, não entendia, né, as pessoas glorificando, mas o momento que as crianças louvavam eu gostava. E eu gostava também, né, dos hinos da harpa. Sempre gostei muito dos hinos da harpa. Então, de alguma forma, eu cresci nesse ambiente, aprendendo a amar o Senhor. E na adolescência, né, foi aquela fase de adolescência que todo adolescente rebelde passa. Mas quando eu saí de casa para trabalhar fora, né, eu dei mais valor, né, aos meus pais. Porque você vê a falta que faz, né, um pai ou uma mãe, quando você agora tem que cuidar das suas coisas sozinho. E nós sempre procuramos fazer tudo por ele, por justamente ele ser mais velho. Eu sabia que eu não teria meu pai para sempre, né? Então eu sempre procurava agradar, levar aquelas coisinhas que ele gostava de comer. Enfim, eu creio que o meu pai, ele teve uma vida muito feliz, sabe? Enquanto ele estava vivo, eu pude fazer tudo por ele, dentro das minhas condições, mesmo sendo poucas. Eu tinha alguns planos que eu não consegui realizar, mas aprove a Deus colheu meu pai, né? E a gente tem que entender. Então, a primeira coisa que eu deixo para você é: se hoje você tem alguém que você ama perto, faça tudo o possível por esta pessoa hoje. Faça hoje pela sua mãe, pelos seus irmãos, por aqueles que você ama, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Faça hoje, não espere, sabe, para dar aquele abraço, para dizer que ama, porque graças a Deus, isso eu tenho muito claro, muito definido no meu coração, porque eu fiz tudo o que eu podia pelo meu pai em vida. Beijava, falava que amava, né? Talvez você não teve a oportunidade de fazer e você se culpa. Ore a Deus, fala: Senhor, eu entrego meu coração, eu entrego o amor que eu sinto pelo meu pai, pelo meu ente, no seu coração, Senhor. E esse amor
eu amo ele, né? Fala com o Senhor da sua dor, do que você queria ter feito, porque Deus vai aliviar o seu coração. Quando você entrega para Deus, você passa para ele aquilo que você, né, o seu arrependimento. E o Senhor te perdoa, ele te limpa, ele te lava, ele traz o bálsamo, ele traz essa consolação, né? Porque Deus, ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Talvez coisas que você não viveu, né, com um ente querido, talvez você não pôde pegar um filho nos braços, mas o Senhor, ele te dá essa cura, sabe? Essa cura de você conseguir ir adiante. É só Deus quem pode preencher esse vazio. E aí, eu lembro que teve uma época que meu pai e minha mãe vieram morar aqui na cidade que eu moro, né? E era muito bom, porque eles arrumaram uma casinha de aluguel e era ótimo poder almoçar com eles todos os dias. Eu vinha almoçar e eu desfrutava ali, né, da companhia do meu pai, da minha mãe, e ele fazia caminhada na rua e era uma bênção. E eu lembro que eu conseguia ver eles todos os dias e moraram aqui mais ou menos uns 2 anos. Ele ia na igreja, fazia caminhada, atravessava na rua, em frente do carro, ficava preocupada, mas assim, era muito bom. E eu lembro de um dia, eu olhando da minha janela pro lado de fora, né, daqui da minha casa, eu olhei e é como se eu parasse assim, e eu tava tão feliz por isso, porque assim, eu tava com eles aqui, né, mais perto, eu não via só no final de semana, e eu tava muito feliz por isso, né, de estar compartilhando mais a vida com eles todo dia. Eu lembro que eu olhei assim, tá descendo o sol e falei, ai Senhor, muito obrigada, sabe, por ter meu pai e minha mãe aqui, é tão bom ele estar aqui, é tão bom, sabe, estar com eles perto. E eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração assim, aproveite. Aproveite porque eu vou levar o seu pai. Deus falou no meu coração naquela hora, que Deus tinha pouco tempo pro meu pai. É uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, assim, não lembro de ter contado, mas que eu lembro que eu senti naquela hora e eu repreendi aquilo, falei, não, Senhor, tem misericórdia. Eu sei que, né, eu faço a tua obra, Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor vai dar muitos anos aos meus pais, né? Porque na minha cabeça, se Deus levasse meu pai, nossa, eu não ia querer saber de pregar, de falar que Deus faz, de nada, gente, diante de Deus. Eu não saberia suportar, não saberia viver. Então, na hora eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero, sabe, ver eles bem velhinhos, com os netos. Na minha cabeça era assim. E eu orei e eu entreguei e falei, eu tenho confiança com o Senhor, né? Já ouviu minha oração, o Senhor vai dar. Né? Eu quero ver meu pai no aniversário de 90, de 100 anos, sabe, Senhor? Eu sei que o Senhor vai fazer isso. E eu criei e saí dali e esqueci aquele assunto. Esqueci literalmente, sabe? E passou o tempo, né? E um dia eu cheguei do trabalho, minha mãe ligou, meu pai tinha sido acometido de um AVC. Na hora não soubemos, né, o que ele estava passando mal, foi levado, né? Ele tinha paralisado um lado do braço, lá em Silverânia. E o interessante é que no dia que ele passou mal, o pastor, né, o pastor Gilberto foi lá, passou a tarde com ele, conversando com ele. E uns minutos, irmãos, antes dele morrer, acredite, ele estava conversando com o pastor sobre salvação, sobre a morte, sabe? Perguntando, né, como é o céu, perguntando sobre Jesus mesmo, sabe? Com esse desejo mais, assim, ele já pregava a palavra para onde ele passava, sempre fez a obra de Deus quando era mais jovem, ia, né, com o pastor Célio para a roça para pregar. Quem conhece meu pai sabe o tanto que ele falava de Jesus, já até apanhou por causa de Jesus, né? Então, assim, ele falava, ele ensinava isso onde que ele estava. Então, ele estava falando sobre o céu, perguntando, sabe, como vai ser, assim, 4 horas da tarde. E aí, quando por volta de 5h30, por aí, ele foi na padaria para comer um doce, né, que ele gostava muito. E ali, ele comendo um doce, ele passou mal. E quando eles levaram ele pro hospital, né, minha mãe me ligou, falou, seu pai passou mal, não sei se é uma congestão, não sei o que ele tá dando. O SAMU, nós estamos aqui em Rio Pomba, vai trazer ele ou para Ubá ou Juiz de Fora. Tô pedindo para levar para Ubá para vocês poderem ver. E aí, irmãos, quando chegou aqui no hospital, ele tava, né, de bermuda. Ele tinha vomitado tudo, tava todo inconsciente, né, porque o AVC, ou ele entope a veia no cérebro ou ele rompe, né. O quando entope é o AVC isquêmico, é o derrame que a pessoa consegue, às vezes, depois, fica às vezes com a sequela, puxa da perna e tal, mas consegue repor
aquela veia ali. O hemorrágico não, ele rompe a veia e sangra dentro do cérebro. Então, do meu pai foi um hemorrágico mesmo, AVC hemorrágico. Meu pai não tinha uma dor de cabeça, meu pai não tinha pressão alta e de repente a pressão subiu de uma vez. Ele alimentava bem, a gente, sabe, fazia tudo por ele, mas é quando chega a hora, o plano que Deus tem, não tem muito, né, o que a gente fazer. Então, quando chegou ali no hospital, né, que eu vi aquela situação, eu fiquei muito assustada de ver, mas em todo momento nós pensávamos na cura, porque cremos, né, que Deus pode curar. E quando ele chegou ali, nós ainda não sabíamos que era um AVC, não tinha entendimento do que ele estava passando. Ele estava recuperando, né, para vocês verem, estava recuperando do braço. Ele tinha caído na rua há um tempo atrás, há uns 3 meses atrás, e o braço dele estava coladinho. Ele ia começar a fisioterapia naquele dia, e ele passou mal do AVC naquele dia. Então nós tínhamos planejado, falei, pai, o senhor vai fazer a fisioterapia, ficar bom, e em dezembro nós vamos fazer uma viagem, nós vamos andar de Maria Fumaça, nós vamos juntos e vai dar tudo certo. E aí, infelizmente, né, a gente faz um plano, mas Deus tem outro plano para nós, né? E ali, quando chegou no hospital, a minha irmã vendo aquela situação, minha irmã desesperou muito, e eu muito assustada, mas tinha que ser forte para ajudar ela, ajudar minha mãe. E falei, calma, pai, calma. E eu tive que levar o meu pai lá dentro para fazer a tomografia e eu tive que segurar ele debatendo muito. Era muito difícil porque é como se não tivesse mais os controles neural, né? Aquela situação ali era muito desconhecida para mim de ver meu pai agora ali. Mas eu imaginava assim que ainda ali ele ia ficar bom, né? A gente não imagina, mas um lado paralisado, aquilo também assustava muito. A gente queria fugir, né, daquela situação. Era uma situação horrível. E aí ele foi direto para UTI, foi constatado que era um AVC hemorrágico, mas também muito desconhecido para nós do que era, se era grave. E quando a gente chegou lá em cima para perguntar, né, a enfermeira, quando ele foi para internação, a minha irmã falou, olha, ele caiu na hora que ele passou mal, ele estava recuperando de um braço, será que vai afetar o braço dele? Né, que o braço dele agora que acabou de tirar o gesso. Aí a enfermeira falou com nós, olha, a coisa menos importante agora é o braço, né, porque é no cérebro dele, o problema é grave. E aí a gente foi ter noção, né, de que realmente era algo delicado. Então ali entrou-se, né, ele passou mal isso no dia 7 de novembro e ele ficou em coma 15 dias. E entrou um processo muito difícil que nós vivemos, porque eram muitas idas no hospital por notícia, a notícia era sempre que estava instável, e a gente orando e crendo, e algumas pessoas falando, não tem jeito não, tô vendo que Deus vai levar. Só que quando você tá passando, né, por esse processo de luta, olha, por mais que Deus tenha te mostrado que vai levar o ente de outra pessoa, não fale com a pessoa, porque a gente, a todo momento, a gente quer orar pela cura, né? Talvez Deus tá mostrando que vai levar, mas é tão ruim, sabe? Você quer lutar, deixa quem quiser lutar pelo seu ente, orar. Só fala assim, estou orando por você, vamos crer. Ah, mas Deus vai fazer o melhor, Deus vai fazer a vontade dele. Eu sei, mas até nessa hora a gente não quer ouvir. Não quer ouvir que Deus vai fazer a vontade dele, sabe? Então tinha alguém que falava assim, pede a vontade de Deus, pô, pede a vontade de Deus, que a vontade de Deus é o melhor. Eu sei que é, mas nessa hora a gente só quer falar assim, estou orando por você, né? Porque às vezes a pessoa falava, Deus vai fazer a vontade, pede a Deus a vontade dele, e eu entendi que a pessoa estava falando assim, Deus não vai curar, Deus vai levar. Porque na verdade, quando Deus leva, também Deus está curando, né? Mas a gente não entende naquela hora que a gente está passando. Na hora que a pessoa fala assim com a gente se sente ofendido, sabe? Eu me sentia assim. Sempre tinha uma irmã que ela falava assim, não sei não, vamos orar, né? Deus vai fazer o que for melhor. Eu tô arrepiando aqui, é isso. Eu não gostava, sabe, de ouvir isso, porque eu queria que pessoas me cercassem de oração. Tinha pessoas que apareceram que nunca apareciam no dia a dia, apareceram para ter notícia. Parece que para ver se eu tava cuidando do meu pai ali, se eu e minha irmã tava indo no UTI, sabe? Alguns familiares. Como tá seu pai? E as notícias? Aí eu passava o print do médico, mas assim,
eu sentia que não era a preocupação conosco, era a preocupação se nós estávamos olhando meu pai ou se nós jogamos meu pai no hospital, sabe? Então, assim, nesse momento a gente lida com tudo, né? Com família, com problemas, com situações. E quando meu pai estava ali, eu não perdi a fé, eu não parei de falar de Jesus. Eu lembro que um dia antes do meu pai falecer, eu tinha um convite para pregar, né? Fui até na comunidade Rafa, eu fui e falei, olha, se Deus curar meu pai, Deus é Deus, mas se não curar, Deus continua sendo Deus na minha vida, porque eu sirvo a Deus não por aquilo que Ele pode me dar, mas por quem Deus é. Então, eu comecei a ver a situação que meu pai estava ali, sabe? Ele começou a ficar muito inchado e teve que fazer uma traqueostomia para passar, né? A respiração toda entubada, cheia de aparelhos, já não respondia ali, né? Era como se ali já tivesse em estado vegetando. E a gente começa a ver aquilo e aquilo causa muito dor na gente, né? Porque a minha irmã, a todo momento, ela pensava, ele vai levantar e vai acordar qualquer dia, vai acordar pedindo pão e café, né? Vai pedir para ir para casa. E nós críamos nisso, que Deus poderia fazer. Mas todo momento as notícias eram igual, não tinha melhora. Era sempre instável, instável, instável. E ele estava lutando, né, ali. E eu lembro que eu chegava no ouvido e falava. Lembro que, né, pedi um pastor amigo meu, pastor Edmilson, para ir lá, orou pelo meu pai, ungiu, né? Então eu só tenho a agradecer, sabe, as pessoas que me ajudaram nesse processo, nesses 15 dias que foram tão difíceis, né? Tão difíceis, dia e noite, a visita da manhã, a visita da tarde, a visita da noite. A gente quer ir em todas, eu tentava ir em todas para tentar ver, tentar ter alguma notícia e a gente não via melhora em nada. E é angustiante, é muito triste porque você acorda e dorme pensando, né, naquilo. E o que você entende de tudo isso? Eu entendo que é um processo que Deus deixou ele passar aqueles 15 dias ali para nós aceitarmos a perca, sabe? Para nós entendermos que era a hora dele ir. Porque chega uma situação que você começa a ver a pessoa sofrer e aí a gente pesa na balança até onde a gente é egoísta de querer a pessoa nessa terra sofrendo. Porque o médico falou para nós assim, eu falei assim, doutor, se ele viver, como que vai ser? Ele vai ter muitas sequelas? Ele falou assim, Leciane, o lado que paralisou é referente, né? Ele explicou lá a coordenação motora dele. Ele não volta mais a andar, ele não volta mais a falar e ele vai alimentar por sonda. Então, se meu pai ficasse vivo, ele ia sofrer muito, porque ele gostava de andar, gostava de conversar, gostava de comer, gostava de bater papo. Então, eu não imagino meu pai numa cama, vegetando, sabe? Tendo que passar sonda nele todo dia para alimentar, ficando magrinho, com machucado, virado de um lado pro outro. A gente não ia ter prazer, sabe? De fazer um churrasco, de ver ele naquela situação, porque a gente queria, né, que ele comesse da mesma comida. Então, assim, a gente ia morrer junto com ele a cada dia. E ele com mais sofrimento ainda de querer falar e não conseguir, de querer se expressar e não conseguir. Então Deus deu a cura, sim, mas Deus deu a cura da alma, né? E o que mais me alivia é porque ele foi feliz nessa terra, né? Quando ele morreu, aí minha irmã foi ver, né, que ele tava devendo quase R$ 130 de sorvete, gente. Ele pegava sorvetinho todo dia. Então, assim, ele era uma pessoa muito alegre, muito feliz. As coisas que ele não comia na infância, né, que não tinha condição financeira, ele como adulto adorava rosca, broa, bolo, casadinha. Então, assim, a gente controlava muito, sabe? Pegava no pé dele também, para alimentar bem. Comia muita fruta, comia leite, tomava leite, né? Cuidava certinho, mas ele não abria mão das coisinhas dele também. E ele foi muito feliz, sabe? Então, chegou um ponto ali, quando ele estava no hospital, eu falava, eu orava até o Salmo 91, punha a mão na cabeça dele e eu falei com ele assim, pai, se o Senhor quiser descansar, o Senhor pode descansar. Não vou deixar, né, minha mãe desamparada, não vou deixar a família desamparada, vamos cuidar de tudo. E não fique com medo, porque o Senhor, Jesus, ele tem um lugar preparado para o Senhor. Um dia nós vamos estar todos lá. Falei no ouvido dele, eu não sei, né, se ele já não estava ali. E eu falei com ele, não tenha medo, né, sobre o que virá, sabe? Porque o Senhor está cuidando do Senhor, né? E quando eu fui naquele dia, né? Esse foi no dia anterior. No outro dia de manhã, quando a gente foi na visita, ele estava muito fraco, sabe? Ele teve uma piora à noite, estava muito dificuldade para respirar mesmo. E foi muito horrível ver aquela situação que ele estava, sabe? A gente aceita
não querendo aceitar, né? A gente não quer perder, né? Eu queria ter ele aqui para cuidar dele, ainda que fosse na dificuldade. Mas eu também não queria ele aqui sofrendo. Eu queria ele aqui cuidando dele, mas ele feliz, né? Então é difícil. Mas eu lembro que nessa manhã eu fui na visita das 6 horas. Quando eu ia na visita da 1 hora, que é a visita que o médico tá lá, eu até pedi o meu patrão para sair, né, atrasar no horário do almoço. E eu dobrei os joelhos na casa da minha irmã, que eu almoçava na casa da minha irmã. E quando eu dobrei os joelhos, eu falei: Deus, eu não aguento mais essa situação. A gente vai lá todo dia para ver melhora. Sai a palavra, né, que o Senhor ressuscitou a Lázaro. Eu creio no milagre, mas nada está acontecendo, meu Deus. Então, se for para o Senhor levar, meu Deus, nos faça aceitar, nos fortalece para aceitar, mas não aguento mais ver a mãozinha dele inchada, sabe? Ver ele daquele jeito. Tá muito difícil para nós suportarmos. Dá estrutura para nós suportarmos. Se aprover o Senhor levar, consola o nosso coração primeiro, né? Então, quando eu orei assim, né? Eu orei isso mais ou menos 11h da manhã, né? Que foi a minha oração. Quando eu voltei do serviço, pro serviço, né? Meio-dia, foi mais ou menos 12h40, o hospital me ligou que meu pai tinha partido, né? Tinha falecido. E é muito difícil, sabe? Quando você vê que não tem mais também o que fazer, né? Quando chega a hora de despedir. E a cena assim, mais triste que eu tenho foi de quando foi ver lá o meu pai, que aí agora chega, né, a funerária, e a gente tem que levar a roupa que vai vestir nele. É um dia que é muito doloroso na nossa vida, mas em todos os momentos, mesmo no momento de luto, Deus está conosco. Mesmo nos momentos mais difíceis que nós passamos, Deus está conosco neste momento difícil, né? E eu quero trazer ainda um versículo da palavra que fala assim, Salmo 116, versículo 15, fala assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então Deus, quando Ele leva, né, o seu filho, quando Ele leva os seus amados, Ele tem a morte como preciosa, né? Porque vai para um lugar de descanso, vai para um lugar de paz. Então nós não precisamos ter medo de estar passando pela situação da morte, porque nós cremos na vida eterna. O corpo, sim, a matéria acaba, mas nós temos uma vida eterna que Jesus nos prometeu, né? Jesus nos prometeu uma vida abundante, foi por isso que Ele morreu na cruz por mim e por você. Então, por mais que fique a saudade, né? Nós sabemos que Deus está conosco em todo momento para nos fortalecer. Então, quando chegou ali, né, aquele caixão, aquela situação, apesar de ali no velório, né, na situação do meu pai, eu olhava e eu pus na minha cabeça assim: meu pai não está aqui, meu pai está com Deus, está vivo. Então, eu não fiquei naquela situação, sabe? Deus me deu tanta força que eu, pela minha estrutura, eu seria fraca, eu sou fraca. Mas com a força que Deus me deu, eu consegui ser forte naquele momento, entende? Eu não sei nem explicar de onde veio a força, de onde veio a maturidade para lidar, para ajudar minha mãe, sabe? Nas questões da casa, de resolver tudo, questões financeiras, questão de ajudar ela. Deus deu um controle emocional que a gente não tem. Por isso que eu falo que a gente precisa confiar no Senhor, porque Ele dá daquilo que nós não temos, né, nesse momento difícil. Então, essa passagem, né, da morte do meu pai foi algo que eu busquei entender que chegou a hora dele, sabe? Talvez muitas coisas tenham acontecido na sua vida porque você não aceita a perca, o luto, né? Quando você não aceita o luto, é como se você pegasse uma guerra travada contra Deus. Deus tem algo contra mim. Nossa, olha o que acontece comigo. Gente, todo dia morre pessoas, morre rico, morre pobre, morre crianças. Mas eu não tô falando que essa pessoa, né, que você ama, ela tinha que morrer mesmo. Não tô desfazendo, sabe? Eu tô falando da experiência que eu vivi. Todos nós vamos morrer. Eu tô aqui falando esse vídeo vai ficar, né, no canal e talvez amanhã não esteja aqui. Mas o que eu tô falando pra você todos nós vamos partir. Todos nós temos um dia, né, que Deus vai nos chamar perante o tribunal de Cristo. Nós vamos morrer. Tem pessoas que antecipam a morte, sim, procura caminhos de morte, procura caminhos, né, errados. Nós sabemos disso também. Mas estou falando de você que serve ao Senhor, que quer buscar
Não adianta, não é pelas nossas obras, não é porque eu tenho um corpo assim, porque eu busco ter saúde. Olha, se chegar a sua hora, o seu dia, não tem o que fazer, né? Infelizmente, não tem na nossa capacidade o que fazer. Então, diante da morte, quando a morte chega, a primeira coisa é você entender, sabe? Você entender que é um processo natural da vida. Se vive, né? Se nasce e se morre. A vida é um ciclo. As pessoas não são dadas por um período de tempo. Quando você tem essa noção, você consegue compreender que é o ciclo natural da vida. Não é que Deus é mal, tá sendo mal com você, tá te punindo por algo, sabe? Ao contrário, Deus sabe a hora certa de cada coisa. Por mais que nossa limitação não consigamos entender, né? Foi a hora dele descansar. Foi a hora que Deus tinha para o meu pai. Então, quando eu olho para trás, para a vida que ele teve, para o homem que ele foi, para o pai que ele foi, eu só agradeço, sabe? Eu procuro olhar pelo privilégio que eu tive de ser quem eu sou hoje por causa do pai que Deus me deu. Mesmo ele tendo pouco, ele nos amou. E a lição de amor que ele nos deu foi a melhor coisa que eu podia ter. Lógico que ele faz falta durante o dia, em muitas coisas, muitas conquistas. Eu queria hoje estar contando para ele de muitas coisas que Deus tem feito. Muitas conquistas às vezes não têm o mesmo sabor quando você não tem mais aquela pessoa que você ama. Muitas coisas difíceis que você quer enfrentar, você não tem mais aquela pessoa e isso é difícil. Mas o Senhor Jesus, ele dá pra gente a cada dia a força para suportar, para saber, calma, tá tudo bem, sabe? Seu pai, se ele pudesse dizer alguma coisa para você, ele diria: minha filha, seja feliz, sabe? Esse seu ente que você perdeu, se ele pudesse te dizer algo, ele falaria para você: olha, seja feliz, né? Cuide do nosso filho, cuide da sua mãe, sabe? Eu não, né? Quero te pedir perdão, com certeza, porque as pessoas, por mais que não demonstrem, elas nos amam, elas se importam, né? Só que às vezes não tem oportunidade, não tem coragem, tem medo de falar que gostam de nós, né? Então, que você hoje venha trazer essa reflexão no seu coração, sabe? Talvez eu não vivi a vida que eu queria com essa pessoa, deixei de viver muitas coisas. Entrega essa dor para Deus. Aquilo que você viveu que foi bom, agradeça a Deus pelo privilégio de ter esta pessoa. A saudade que consome de querer contar, de querer viver, entregue essa saudade a Deus e ressignifique amando outra pessoa. Talvez você não tenha a mãe, mas você tem o pai. Abrace seu pai, dê o amor para ele, para os seus irmãos, sabe? Porque o amor, quando ninguém morre enquanto fica vivo no coração de alguém. Às vezes eu olho no espelho e eu vejo muito do meu pai em mim. Então eu sei, né, que muitas coisas eu herdei dele, muitas coisas eu aprendi com ele. Então, para mim, ele está vivo, ele não está morto. A carne morreu, mas ele está com Deus. Ele está em um outro plano que um dia nós vamos nos encontrar, né?